Bom, é um prazer ter o Dr. Damásio de volta aqui. Faz mais de um ano que a gente não conseguia trazer o Dr. Damásio ante os inúmeros compromissos que ele tem. E é um dos orgulhos de Bauru, um homem cuja imagem se tornou muito importante como jurista no Brasil e um dos maiores especialistas em direito penal desse país. E vem num dia realmente propício. Eu conheço as opiniões do Dr. Damásio, já tive o prazer de entrevistá-lo 3 vezes e realmente ele vai dar as opiniões dele de uma maneira muito mais abalizada que a nossa, mas a gente mantendo as nossas convicções em relação à pena de morte, maioridade penal. Então é muito importante que você, telespectador, ouça o que um jurista do nível do Dr. Damásio Evangelista tem para falar. Doutor, a cidade está estarrecida. Mais um crime brutal contra uma criança, 6 anos, queimou a criança, deve ter estuprado provavelmente, né? E essa hora a gente fala, por que manter um indivíduo desse, que é réu confesso, que mostrou o local onde estava o corpo, quer dizer, quase sem nenhuma chance de erro jurídico, manter um indivíduo desse vivo? Duda, inicialmente eu quero agradecer o convite. Eu já sou reincidente em voltar a falar com você e os seus telespectadores. Sempre me sinto bem retornando aqui, que é uma casa de amigos. Me sinto bem à vontade, como se estivesse na minha própria casa. O tema da pena de morte, ele vem sido debatido desde que eu comecei a estudar direito penal, e o histórico é muito grande. A minha posição é contrária. A pena de morte não resolve a criminalidade. Se resolvesse, bastaria colocar a pena de morte para os crimes mais graves todos e não haveria delito. A pena de morte, nos Estados Unidos, ela é ainda empregada em determinados estados e não tem nenhum estudo conclusivo, no sentido de que ela reduz realmente a criminalidade. O que nós deveríamos ter, ao invés da pena de morte, é um sistema criminal sério, eficiente, responsável, que fizesse com que pessoas como esse autor, a ser provado tudo o que ele fez, e como você me disse, já está demonstrado, ele ficasse realmente segregado da sociedade. O que se vê, entretanto, é que o nosso sistema criminal, eu não estou falando nem de juiz, nem de promotor, é do sistema criminal que não funciona, especialmente na fase da execução da pena. Isso faz com que a sociedade sinta-se num ambiente de total impunidade, medo de sair de casa à noite. E acredito que o governo e exatamente o executivo é responsável por isso. Nem o Congresso Nacional, com suas leis, é responsável por isso. O que nos falta é, em primeiro lugar, polícia. Uma polícia é a melhor do Brasil, do mundo. A polícia do Estado de São Paulo, por exemplo, é uma das melhores que nós temos no mundo inteiro, mas não tem instrumentos, não tem instrumentação para funcionar. E ainda que se diga que no Estado de São Paulo nós tenhamos hoje 150 mil policiais militares, eu retruco dizendo, há pouco tempo, somente Manhattan, na cidade de Nova York, tinha 100 mil policiais militares. O que falta é uma polícia que age e resolva, um sistema criminal que resolva, que a lei valha. Eu me lembro de ter perguntado, Duda, a um motorista de táxi, o que ele entendia dessa questão da impunidade que existe no Brasil. Ele me respondeu, é preciso que a lei valha, que a lei funcione no caso concreto, o que não tem funcionado. Não vejo, então, solução através da pena de morte. Se nós tivermos uma maneira, veja bem que a pena de morte hoje é proibida pela Constituição Federal, a não ser em casos especiais, exemplo, guerra externa. Não creio que fosse resolver.
E acredito o seguinte, se o Congresso Nacional vier a falar a respeito da pena de morte, nós teremos uma eleição desfavorável. Acredito que o Brasil dificilmente adotará a pena de morte. Mesmo com a sociedade apavorada com o aumento de crime que teve nos últimos 10 anos, doutor? Ainda assim, acredito que não teremos pena de morte. E por quê? Porque o Brasil não tem condições ainda de ter um sistema penal que admita a pena de morte. Admitam que, eventualmente, tenhamos um cidadão processado sob o efeito de uma pena que será talvez de morte. E eu acredito que ele se tornará um herói brasileiro. O primeiro condenado brasileiro à pena de morte será um herói. Não acredito na seriedade do sistema criminal vigente. E digo isso, já escrevi a respeito disso. Não é sério o sistema criminal brasileiro. Ele não funciona. Não funciona na fase do inquérito, na fase do processo e especialmente na fase da execução da pena. Então, imaginem execução de pena de morte no Brasil. Para mim, é inimaginável. Um criminoso desse provavelmente vai ser condenado por 30 anos. Se ele tiver bom comportamento, no máximo com 8 anos ele está na rua. Ele está na rua. Então é por isso que eu entendo que o sistema deve ser, claro, deve ser alterado, mas somente alterar o sistema... a lei brasileira não funciona, Duda. Já disse aqui para você anteriormente que nós podemos alterar o Código Penal, o processo penal, a lei de execução 1 milhão de vezes. Se continuar o mesmo sistema de execução, não vai funcionar. Por quê? Nós vemos que na fase do inquérito, às vezes o delegado não tem verba para tocar um automóvel. Na fase da execução da pena, na fase do processo, nós temos falta de juiz e de promotor. A questão de 2 anos, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo me disse, Damásio, se nós tivéssemos hoje 200 juízes novos, eu teria lugar para os 200 juízes. A mesma coisa acontece com o promotor, com o delegado, com o investigador, com o funcionário público. Então, não funciona. Agora, o que não funciona? Não funciona é o executivo. Agora, o Congresso Nacional, nós vemos, Duda, em determinados programas, um clamor da população para mudar a lei penal. Não adianta mudar a lei penal, porque já mudaram a lei penal quantas vezes, Duda? Melhorou alguma coisa? Muito pouco. Nós temos aí quantas leis novas que não têm funcionado. Na hora da execução, na hora da fiscalização, da execução, não funciona. O senhor viu aquele caso de Goiás, que é absurdo, né? O cara estava condenado por estupro, vários casos. Estupro com morte. Aí, saiu naquelas saídas Dia das Mães. Saidinhas temporárias. Parece que ele até saiu para o carnaval. Saiu e não retornou. Mas ele não fugiu, ele ficou na casa do pai dele num sítio. Dali alguns meses apareceram 8 mortes na região. Lembra desse caso? Lembro muito bem desse caso. Que absurdo, né, a questão doutor? Das saidinhas. É inimaginável, inacreditável que tenhamos isso ainda. Por quê? Porque nós sabemos que 10% dos que saem não voltam. E aqueles que saem, muitas vezes não saem para o motivo da lei e da saidinha. É Dia das Mães, é Natal, é 1º de ano, etc. Mas o cidadão vai a passear por aí. E isso realmente acontece. Agora, por que acontece? É porque o sistema criminal, o juiz da execução, não tem meios de realmente aferir a temibilidade, a periculosidade do cidadão. Então, o juiz criminal ele é obrigado a valer-se dos dados objetivos. Ele cometeu um novo crime? Não. Cometeu nova falta? Não. Então solta. Mas não é isso. Seria preciso que houvesse o quê? Um exame criminológico para descobrir se ele pode ou não delinquir. E não obstante acontecer toda festa, todo ano, a mesma coisa continua a acontecer. Nós teremos ainda Dia das Mães, não teremos? Nós teremos Natal, 1º de ano. Carnaval. 10% ainda vão desaparecer. E muitas vezes os que desaparecem, eles cometem crimes. E ultimamente eu tenho notado, delegados têm me contado o seguinte, que os detentos estão saindo para acertar contas com seus inimigos. É verdade. Isso tem acontecido, o que é um absurdo. Maioridade penal. A grande maioria dos países do mundo é 16 anos, doutor. Veja bem,
há ideias muito boas que não podem ser aplicadas no Brasil. A maioridade é uma dos temas. Por quê? A Carta Magna, a Constituição Federal, a lei maior do Brasil, diz que os menores de 18 anos são inimputáveis. O que quer dizer isso no sentido comum? Quer dizer que eles não sabem o que fazem. Não tem nenhuma capacidade de entender o que estão fazendo. Não é verdade isso nos dias atuais. Um rapaz de 16 anos que é chefe de quadrilha, e me lembro de um garoto em São Paulo com 12 anos, ele era chefe de quadrilha, chefe de tráfego, e diziam, com grande experiência, com 12 anos. Ele não pode ser considerado, em termos práticos, inimputável, que deve ser aplicado a ele o Código de Menores, o Estatuto dos Menores e Adolescentes, com essas casas que não resolvem nada. Mas eu pergunto o seguinte, se nós baixarmos a menoridade para 16 anos, o que vai acontecer? Os que hoje respondem diante do Estatuto da Criança e do Adolescente vão responder perante o Código Penal. Indo responder pelo Código Penal, eles irão para as penitenciárias. O Brasil tem condições de penitenciárias com dignidade? Não tem. O que nós vemos todos os dias, onde cabem 20, estão o quê? 100. 150. Então, não temos condições no Brasil de adotar excelentes leis. É evidente que quando se sai do Brasil e se participa de um evento das Nações Unidas, há coisas boas que estão acontecendo lá fora. Mas aqui não pode acontecer, porque não temos sistema. Exemplo, penas alternativas. Duda, eu já participei de um evento no exterior a respeito de execução de pena alternativa. Execução. Problemas que aparecem na fase da execução. No Brasil não funciona. E quando eu pergunto para os meus alunos, que são delegados, juízes, promotores, por que vocês não aplicam a pena alternativa? Eles dizem o seguinte, não tem fiscalização, doutor. Ora, não ter fiscalização, dizem eles, é o mesmo que absolver o cidadão. Impressionante o número de perguntas que está chegando aqui, doutor. Então vamos lá ver. Roberto, do centro da cidade. Doutor Damásio, qual é a opinião do senhor sobre trazer a responsabilidade sobre trazer a responsabilidade criminal, reduzindo, foi a pergunta que o senhor respondeu agora, a faixa etária para 16 anos? O senhor acha que poderia resolver os problemas atuais? Claro que não resolve, porque nós colocaríamos só os maiores, então, entre 16 e 18 anos, nas cadeias. E não temos condições no Brasil, nem em cadeias e nem em penitenciárias para isso. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele pergunta, doutor Damásio, existe algum outro país no mundo que tenha benefício da saidinha e da visita íntima? Claro que sim. Mas são países em que somente pessoas especiais que estão cumprindo pena obtêm esses benefícios. Aqui no Brasil, repito, nós não temos nem o exame criminológico mais. Indulto, por exemplo, ele era o indulto em que o Estado determina que o cidadão não tem mais obrigação de cumprir a pena. Esse indulto era submetido a um exame criminológico. Não existe mais. E por quê? Porque não tem peritos suficientes no Brasil. O juiz, então, Duda, ele é obrigado a decidir se o cidadão sai ou não, se ele obtém indulto ou não, se tem graça ou não, se há algum benefício ou não, diante de dados objetivos. Quantos anos de pena? Tanto. Quantos anos ele já cumpriu? Tanto. Tem alguma condenação? Não tem. Tem alguma penalidade administrativa? Não tem. Ele desviou alguma coisa na cadeia? Não. Então solta. É verdade. É verdade. Lamentavelmente é assim. O Pedro Valentim é advogado. Sim, conheço o Pedro Valentim. Ele fala, doutor Damásio, eu também sou contra a pena de morte. Porque a justiça erra. Aí eu tenho uma outra opinião sobre esse caso. E não teria como sanar o erro. E também, se tratando de Brasília, com certeza os condenados dessa pena seriam os pobres e os negros. Qual a análise do senhor para a prisão perpétua
para os crimes hediondos no Brasil? Nem há necessidade de falar-se em prisão perpétua. Nós tínhamos antigamente as medidas de segurança. Existem ainda medidas de segurança, mas deixaram de ser aplicadas. E a medida de segurança, ela poderia tornar-se impermanente quando, uma vez por ano, o cidadão segregado da sociedade fosse submetido a um exame e continuasse aquela periculosidade. Continuando a periculosidade, ele não seria posto em liberdade. Nem haveria necessidade de falar-se em prisão perpétua. Maria Cecília dos Santos Rodrigues, do centro de Bauru. O senhor é contra a pena de morte, mas como disse outro dia um entrevistado aí na TV Prevê, a pena de morte já existe no Brasil. Existe para o comerciante que está trabalhando e é assaltado, para o cidadão de bem que tem a infelicidade de algum inescrupuloso dar um tiro nele. E recentemente aqui em Bauru, a pena de morte foi sem sentença alguma aplicada a uma menina de 6 anos de idade, indefesa e inocente. Ela foi sentenciada à pena de morte, seu assassino é um coitadinho. É fácil falar quando isso nunca aconteceu com um ente querido nosso. A expressão pena de morte usada por você foi no sentido comum de crime de homicídio. Uma coisa é crime de homicídio, quando o cidadão causa a morte de alguém. A pena de morte não. A pena de morte ela exige um processo contraditório e é executada de acordo com as leis do país. Você está falando apenas na situação de impunidade que eu reconheço que existe no Brasil, em que há muitas mortes. O Brasil é hoje um dos países que tem mais crimes de homicídio em todo o mundo, o que não me parece que possa ocorrer num país em que erige o direito à vida e a dignidade a princípio constitucional. O que existe é uma revolta comum, como você diz, em que determinados crimes há uma vítima e há um autor que comete o delito com crueldade, com sadismo. Isso revolta a todos, mas não ao ponto de nós violarmos a própria Constituição Federal. Agora, viu, doutor, tem uma coisa, hoje nós temos uma droga no mercado, que é o crack, que é diferente de tudo aquilo que nós aprendemos sobre as drogas anteriores. A pessoa fica dependente usando uma ou duas vezes e leva ao crime rapidamente, porque a pessoa abandona escola, abandona emprego, abandona família, abandona tudo. Não há necessidade do Código Penal aí tratar com mais rigor o usuário, principalmente do crack, de algumas drogas semelhantes? Aí nós precisamos não só do Código Penal, não só do Código de Processo, não só da Lei de Execução Penal. Precisamos também da Lei Civil. Então é necessário que se enfrente o problema do ponto de vista criminal, porque trata-se de crime. E realmente existem algumas substâncias, e tenho notícia de uma, que com uma dose o cidadão já fica viciado. Isso é algo terrível, não é? Terrível. Uma moça, alguém, uma neta, uma injeção que ela toma daquela substância fica viciada. Isso é inacreditável que exista ainda no mundo. Mas há necessidade de que o Estado cuide disso com maior zelo, porque até agora nós não temos isso. E algumas medidas tomadas pela Polícia Militar, pelos governadores do Estado, não têm dado resposta. E por quê? Porque, Duda, a questão toda reside na falta de educação. Claro. A partir de 1980, no Brasil, nós tivemos uma queda na educação, que isso leva a níveis intoleráveis. Verdade. Eu lhe conto o seguinte, que você que gosta de beira de rio, eu tive um rancho há muito tempo na beira do rio Tietê, e tinha uma horta, e tive um cidadão que cuidava do rancho, que não sabia o que é couve. Quer dizer, um cidadão que morou na roça, que nasceu na roça, ele não sabe o que é couve. Agora, isso existe em todos os níveis.
Não é, inclusive no nível jurídico, que é o nosso, ou você que tem uma faculdade de Direito, eu tenho uma faculdade de Direito, nós notamos que a educação é terrível. Agora, o que leva a isso? Leva ao aumento da criminalidade. Se hoje, Duda, nós melhorássemos o nível de educação no Brasil, precisaríamos esperar dezenas e dezenas de anos para começar a melhorar. Como é que se melhora, como é que se reduz o nível de criminalidade? É por intermédio da educação. Veja, essas pessoas que têm cometido esses crimes cruéis, investigue a vida dessas pessoas. O pai bebe, a mãe é prostituta, nem tem casa, não tem nada, ele não entende absolutamente nada. Ele não tem respeito, ele não tem propriedade e não protege, não respeita a propriedade dos outros. Ele não tem vida. Então, para ele, tanto faz que ele viva ou não viva. Ele, na verdade, está vegetando nesse mundo. Ele não tem o conhecimento que você tem, que os nossos netos e filhos têm. Ele é um ser, e seria um elogio dizer que ele é um ser humano que não respeita coisa nenhuma. Vamos começar pela educação, o que nós não temos no Brasil. Em outros países nós temos educação. Exemplo, na Alemanha tem, na França nós temos uma boa educação, na China, no Japão temos uma boa Coreia. educação. No Brasil não. É verdade, é verdade. Procura responder rápido a essa, porque a pergunta do Leonardo dá um programa. Ele fala assim, doutor, dizem que existe que há um adultério entre os três poderes no Brasil, o executivo, o legislativo e o judiciário. O que isso pode ajudar a prejudicar o progresso da nação? Em primeiro lugar, eu chamaria o querido telespectador para explicar o que ele quis dizer com adultério. Eu respeito os três poderes, pertenci durante 28 anos como promotor a um poder que é o executivo. Eu, quando terminei a faculdade de Direito, eu quis ser juiz de Direito, depois não deu certo, porque exigiram 3 anos de exercício efetivo, não pude prestar concurso. E atuei no Ministério Público, atuei como coadjuvante do Ministério Público na magistratura, e no Executivo eu não tenho nenhuma relação, a não ser professores, que são senadores e deputados federais e estaduais. O que está acontecendo hoje é o que nós chamamos de intromissão do poder judiciário no executivo. Porque o Congresso Nacional não tem julgado dúvidas muito importantes do Brasil, e o Supremo Tribunal Federal, por intermédio de um instituto hoje que permite que todos submetam a sua decisão, ele tem resolvido coisas muito, muito importantes. E eu sei aonde você quer chegar. É que dizem que o judiciário não julga, o executivo não executa e o legislativo julga. Eu acredito que nós podemos melhorar tudo isso por intermédio de um voto livre e consciente. Daqui a anos nós melhoraremos tudo no Brasil. Rosana, mestre Damásio, ouvi-lo falar é um privilégio, uma aula, uma imensa satisfação. O senhor aborda todos os assuntos com uma clareza e sabedoria inconfundível. Quisera nós tivéssemos no Supremo Tribunal pessoas do quilate do senhor. Excelente iniciativa da TV Prevê, parabéns. Eu queria dizer, Duda, que o meu nome foi, durante a minha vida, meu nome foi lembrado 2 vezes para o Supremo Tribunal Federal. Nas 2 vezes, eu não fui, porque eu era muito novo. Nem descartaram meu nome porque era muito novo. E hoje eu respondo à querida estudante, agradecendo o elogio. Hoje eu não posso ser aceito porque sou muito velho. Antes muito novo e agora muito velho. O Wilton de Lima Xavier pergunta: se em uma dessas saidinhas um bandido que está sob a responsabilidade do Estado cometer um homicídio contra um inocente, olha que bela pergunta, a família não pode processar o Estado?
Claro que no aspecto civil, claro que pode processar. O Estado será responsável pela reparação do dano em face da perda da vida de um ente querido. Então é a questão da família que ele estava cuidando, de outras responsabilidades. Isso é perfeitamente possível. O Luiz Tadeu, ele fala que a Associação Hospitalar de Bauru assaltou a cidade e condenou muita gente à morte pelo desvio de dinheiro. O que o senhor tem a falar sobre esse assunto? Nada a não ser o seguinte: só se pode dizer que alguém assaltou e matou depois de um processo e depois da condenação. Há um princípio constitucional que diz o seguinte: ninguém pode ser considerado culpado enquanto não transita em julgado a sentença condenatória. De maneira que a sua pergunta, onde consta que o hospital matou e o hospital cometeu assalto, eu acredito que é imprópria. O doutor Natanael, ele é advogado, ele pergunta: meia linha pior que a saidinha para presos comum é a cela especial para juízes, promotores, delegados, advogados e políticos. O que o senhor acha disso? Eu nunca uso o verbo achar, porque ele é interpretado no Brasil num sentido muito pejorativo. Eu não acho nada. As pessoas acham quando encontram. Eu penso a respeito desse assunto. E eu acredito que no Brasil, Duda, nós poderíamos, inclusive a respeito da pergunta, termos uma postura mais correta, mais responsável, mais humana. E nós chegaríamos a pontos finais que são mais favoráveis à sociedade. O professor Sinuê, doutor Damásio, por favor, comente o lado dos seus sonhos. Eu ia perguntar dos seus flamingos, tudo. Sim. Então, já um telespectador, não sei se o senhor conhece o professor Sinuê, professor de português, é um intelectual muito importante em Bauru. Comente o lado dos seus sonhos, a Ilha da Fantasia, que o senhor tinha ou tem, o Mágico Dan e a procura por orquídea. Como vão esses assuntos? Pois não, o Mágico Dan era o Damásio. Eu fiz um curso há muito tempo na Avenida São João, em São Paulo, de mágica, para fazer essas mágicas aos meus netos. Atualmente, eu tenho 7 netos. Uma neta de 23, outro de 21, tenho uma neta de 14 e 4 netas, inclusive trigêmeas, de 4 anos. Estão tentando que eu retorne às minhas mágicas. Eu vou pensar no assunto, porque realmente, Duda, eu sempre tive uma preocupação muito grande em que os meus netos conhecessem o avô Damásio e o professor Damásio. Os meus netos de 23 e 21 conheceram o avô Damásio e estão conhecendo hoje o professor Damásio. Inclusive, eu tomo conta muito bem da minha saúde e tenho quem cuida disso também, porque, Duda, se eu não cuidar da saúde, os netos ou as netas que hoje têm 4 anos vão conhecer só o avô Damásio, não o professor Damásio. Então, a respeito do Mágico Dan, eu digo, é possível que eu volte a fazer para as minhas netinhas. Fazer uma exibição aqui na TV Prevê, hein? Claro. Começar por aqui. Exato. A respeito do rancho, eu acredito que a vida tem as fases da vida. E quando um homem passa de uma fase a outra, não significa que ele é indócil, não significa que ele tem uma preferência que passa de repente. Não, é preciso compreender cada fase da vida. E eu tive uma fase em que fui muito feliz no rancho, na beira do rio Tietê, em Arealva. Mas chegou o momento em que eu morava sozinho em Arealva, e os meus netos moravam em Bauru. Então foi daí que eu deixei o rancho e vim para Bauru, onde estou morando atualmente. O José Leme, da Nova Paulista. Até agora os deputados e senadores não fizeram a reforma do judiciário e nas leis do Código Penal brasileiro de 40. Embora o senhor já deu opinião. O Brasil mudou, os corruptos e bandidos continuam e a lei não.
Doutor, qual a sua opinião? Se a pena aumentasse para 50 anos, você já deu também, de regime fechado, sem poder um advogado diminuir a pena do seu cliente, vai dificultar para os advogados se mudar a lei para defender seu cliente? Note, um aspecto que é o seguinte, se nós tivéssemos uma lei de 50 anos para o crime de homicídio, e ele tivesse que cumprir os 50 anos, nós teríamos que construir no Brasil umas 600 penitenciárias para receber os condenados novos. Então, há necessidade, sim, de que a pena ela seja dosada em termos de quantidade e de qualidade, em face da culpabilidade do crime cometido pelo sujeito. Mas se nós erigirmos a quantidade da pena a 50 anos, em determinados casos ela seria pena de morte, realmente. Eu vou ler só essa opinião do Beto do Parquinho, que não tem relação com a entrevista, mas o Beto é uma pessoa muito inteligente. Ele coloca: boa tarde, professor. Existe no Brasil mais de 14 mil sindicatos. Tudo isso? Louco. Sou obrigado a pagar um dia do meu trabalho ao sindicato. Existe alguma maneira de não pagar essa absurda cobrança? O sindicato, para mim, é como buzina em avião, ou seja, não serve para nada. E não é justo disponibilizar um dia do meu trabalho para sustentar tantos pelegos. Com respeito, Beto do Parquinho. Pois não, Décio, uma pergunta muito boa que diz respeito a um fato, a um assunto que realmente não é da minha alçada e do meu conhecimento. O que nós temos no Brasil ultimamente são notícias muito numerosas, no sentido de que os sindicatos, às vezes, são antro de criminalidade. E é muito difícil nós passarmos um mês, 15 dias, uma semana, sem que haja um crime relacionado com os sindicatos. Eu acredito que o Congresso Nacional deveria ter uma CPI tratando exatamente desse assunto, uma vez que as reclamações são muito, muito graves. Mas eu acho que não é mais obrigado a pagar um dia do trabalho para o sindicato. Eu acho que isso caiu já, né? Ainda que caia, os crimes ainda continuam. Bom, nossa, esse é o aspecto. A grana que tem os sindicatos é coisa... É coisa muito alta. Coisa muito alta. Muito alta. Infelizmente, tem mais perguntas aqui, mas o nosso tempo já estamos com mais de 40 minutos? Já? Eu posso... você pode passar as perguntas para mim, eu mando via e-mail, mandamos, etc. A secretária passa. Sem dúvida. Doutor Damasio, mais alguma coisa? Eu gostaria de dizer que quando retorno aqui, disse isso no início, é um prazer muito grande. Alguém já disse que quando você volta a um lugar que você tem apreciação, você fica feliz dias antes ou horas antes. Quando me deram a notícia de que eu voltaria aqui, especialmente para ser entrevistado por você, obrigado, eu fico muito, muito contente. É uma amizade antiga, uma amizade muito importante para mim também, dada a sua importância no campo da educação. Eu acredito que nós podemos, no Brasil, progredir com a educação. E você é um educador. Você é um homem importante para Bauru. Fico muito feliz. Eu fico muito contente. Um abraço. Bom, eu tenho pelo Dr. Damasio um carinho especial. Tanto é que a nossa faculdade de Direito, quem que eu convidei para dar aula inaugural? O Dr. Damasio. Uma brilhante aula, aplaudido de pé por todo mundo. E nós temos correspondido às aspirações do Dr. Damasio. A nossa faculdade, graças a Deus, é bem referendada. E estamos esperando sair essa última avaliação da OAB aí. E a impressão que nós temos é que todos os nossos alunos que prestaram esse último exame da OAB passaram, viu, doutor? Aí nós vamos publicar, até em outdoor, se isso realmente... Se não foi todos, foi 99,99, o que vai nos deixar extremamente felizes. Mas eu tenho pelo Damasio uma pessoa do coração, um homem que saiu da imagem da região como poucos, né? E divulga Bauru no mundo inteiro. É membro da ONU, do Conselho da ONU, é ouvido pelo Congresso nas modificações do Código Penal, e nós queremos bastante saúde mesmo. Ele está bem, aliás, está mais bonito do que a última vez que veio aqui. Emagreceu, é isso que a gente quer. Uma inteligência dessa tem que servir a nossa sociedade por muitos anos ainda, viu, doutor? Agradeço.
Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.